Pastor Alexander já está aqui, pode entrar. Eles foram dar um descansozinho, pastor Alexander. E já está de volta. Eu gostaria antes... Deixa só ele passar aqui. É verdade, pastor. O pastor está aqui. Pastor Alexander, ele vai estar participando do culto quinta-feira. Pastor Alexander, eu vou lhe chamar, se o senhor estiver podendo entrar, para o senhor orar por nossa família, em especial meus pais. Sempre que Josiane precisa de uma oração, esse pastor é uma pessoa, é um servo de Deus, que sempre Deus toca no meu coração e que ele nunca deixou de me atender. Desde até o acidente de Ítalo, ele foi pela madrugada. Eu chamei o pastor Alexandre e ele automaticamente, de madrugada, foi orar pelo esposo da minha sobrinha que tinha acabado de se acidentar. E entre tantos pedidos de oração que eu faço, ele está sempre postos a nos ajudar. E aqui está, pastor. Deixa eu aproximar mais aqui, para o senhor ver depois de Deus os tesouros que eu tenho na terra. E eu vou convidar o pastor Alexander. Aí eu vou pedir, antes de papai e minha mãe, nós começarmos a louvar novamente, eu gostaria de pedir ao pastor Alexander. Eu acho que agora entrou. Pastor, glória! Deixa eu só baixar aqui. A paz do Senhor, pastor Alexander. A paz do Senhor, Josiane Valer. Deus abençoe. Que alegria, que bênção. Eu acho que papai faz aniversário hoje, mas quem foi presenteado fui eu, com a oportunidade de estar com vocês nesta noite. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. E que cada vez mais o Senhor vos conserve com vitalidade, com graça, com alegria, porque a palavra de Deus diz que na velhice darão frutos. Eu profetizo sobre a sua vida que seja um tempo de frutificação, que seja um tempo de crescimento em gratidão, em graça, em alegria e especialmente um tempo de se regozijar no Senhor. Tem gente que fala que depois de uma certa idade, a vida se torna totalmente desagradável e enfadonha. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um alento. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças. Isaías capítulo 40 diz assim, que os jovens se cansam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. Eu profetizo, Josiane, sobre a vida do papai, jovialidade, vitalidade, ânimo, força, firmeza, graça, fé e esperança. Que ele venha a ser exemplo, referência, incentivo e também estímulo para outros mais jovens a seguirem o caminho do Senhor. É tão lindo quando a palavra de Deus nos mostra que os filhos são herança do Senhor. Josiane, você é herança do Senhor, que o Senhor deu a eles. A
palavra de Deus é quem diz isso. A Bíblia diz assim, que eles são como flechas. Os filhos são como flechas nas mãos do valente guerreiro. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Os filhos são as flechas, mas os pais são os arcos que lançam as flechas para bem longe. Você certamente é resposta da oração deles. Certamente. E hoje, é interessante, eu também tenho o privilégio de ter meus pais comigo ainda hoje. E é interessante que o meu pai hoje, ele acha e ele comenta como eu cuido dele. Ele fala que hoje eu é que sou o pai dele. Eu é que cuido dele. Eu é que me preocupo com ele. Isso é uma bênção. O privilégio. E a Bíblia diz isso com tanta clareza. Em Êxodo capítulo 20, o mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. E lá em Efésios capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo, ele reforça isso, do primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. E é tão lindo quando nós vemos essa promessa se cumprindo. Por isso, meus irmãos, eu prontamente disse: pode contar comigo. Vamos orar para Deus restaurar a saúde deles. Porque, vou contar um segredo para vocês, viu, pais? Essa mocinha aqui, dona Josiane, ama demais vocês. Ela não se cansava de pedir oração por vocês. Ela estava verdadeiramente com o coração aflito para que Deus completasse a obra e vos restaurasse plenamente. E o que eu dizia é: confia no Senhor. Deus está construindo um lindo testemunho. E hoje nós estamos aqui oferecendo a Deus um culto de ação de graças por um testemunho que foi construído por um milagre. E há quem diga que Deus não faz mais milagres. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo milagres. E, dona Josiane, se você olhar para trás, você vai ver um par de milagres atrás de você aí, que provam que Deus ainda opera milagres em pleno 2025. E a minha palavra é gratidão. A minha palavra é: bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele cumpre promessas. Me lembro quando Josiane dizia: por favor, pastor, ore por meu pai. Clame por ele. E eu dizia: tenha calma. Deus está, como diz a palavra dele, à frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Eu agradeço a Deus. A palavra de hoje é: Deus é fiel. Meu amado irmão, não o conheço pessoalmente, mas já o amo, por tantas madrugadas que clamei por sua vida. Então, que Deus multiplique os seus anos e que você, como um jovem, cheio de alegria, vitalidade e, principalmente, alegria no Senhor. Porque a alegria no Senhor, Neemias nos ensina isso, é a nossa força. Oro para que Deus o conserve firme na presença do Senhor, como uma rocha inabalável. Que você permaneça todos os dias da sua vida totalmente firme, como diz aquele cântico antigo, firme nas promessas do Senhor. Que permaneça firme nas promessas do Senhor. E Josiane, quando por acaso você começar a vacilar, lembra das promessas.
porque Deus me mostrou claramente. Vou restaurar, porque ainda tem promessa para se cumprir. Vou restaurar, porque ainda tem promessa para se cumprir. E eu finalizo com a palavra de Daniel, capítulo 12. Ainda não é o fim. Tu, porém, vai até o fim. Longa será a tua jornada. Quando Deus fala isso para Daniel, Daniel já era bem idoso, já era o fim do ministério de Daniel. Mas Deus dizia assim, ainda tem mais pela frente. Ainda há uma jornada adiante. E Josiane, se você estava aí apavorada que papai ia dizer tchau, tchau, ainda não. Ainda não é o tempo. E vamos juntos, neste culto de ação de graças, agradecer a Deus. Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos é fiel. A palavra dele não volta vazia. Que Deus continue cumprindo promessas no lar de vocês. Aliás, tem tanta coisa para acontecer que vocês vão se surpreender com esse novo ciclo, nesse aniversário que abre um novo ciclo na vida desse jovem Senhor, servo do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe, eu vou orar com vocês e encerrar minha participação, porque eu sei que vocês têm muita coisa ainda para fazer e eu não vou tomar mais tempo. Fica à vontade, pastor. Pode orar, fica à vontade. Amém. Pai, muito obrigado. Porque tu és um Deus que honra cada palavra que sai da sua boca. Muito obrigado. Conforme Jeremias nos ensina, que o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Por isso, nesta noite, de 11 de setembro de 2025, eu te agradeço, porque, como está escrito em 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E quando Samuel coloca aquela pedra entre Mispá e Sem, ele está delimitando, ele está colocando um marco para afirmar, agradecer, declarar, até aqui Deus nos sustentou. E dali em diante, Deus faria ainda muito mais. Porque quando Samuel se posiciona e entrega aquela oferta, naquele momento Deus dá a vitória ao povo de Israel contra o exército filisteu. Eu sei que na vida dessa família existe vitória, existe bênção, existe graça, existe unção e especialmente existe a presença do Deus de Israel. E a palavra do Senhor é muito, muito, muito clara quando diz, agindo Deus, quem impedirá? Talvez os médicos trouxessem palavras nada animadoras. Talvez os médicos tivessem diagnósticos preocupantes, mas eu glorifico ao Senhor, porque ainda nos dias de hoje, a última palavra sai da boca de Deus. A última palavra não está com os médicos. A última palavra não está com a ciência. A última palavra não está com aquilo que o plantonista diz. A última palavra, ela vem da boca daquele que era, que é e que há de vir. O mesmo ontem, hoje e sempre, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é Deus conosco, Emanuel. E eu glorifico a Deus, pois ele foi presente na vida da família dos meus amados irmãos e trouxe a resposta para a vergonha do inimigo, para a vergonha do império das trevas e para a glória do nome daquele que tem um nome acima de todo nome, um nome diante do qual um dia todo joelho se dobrará, um nome diante do qual um dia toda língua confessará.
Jesus Cristo, somente Ele, Jesus Cristo é o Senhor, desde agora e para sempre. Por isso, Pai, nossa gratidão, nossa alegria, nossa oferta de ações de graças ao Senhor. Porque o Senhor, o guarda de Israel, ele não dorme. O Senhor, ele ouve o clamor do seu povo. E muito pode a oração do justo em seus efeitos. Pai, eu agradeço a Deus, porque um dia o Senhor escolheu essa família. Um dia o Senhor selou essa família com o selo real do grande El Shaddai. Um dia o Senhor determinou que esta casa seria casa de oração para todos os povos. E eu simplesmente reafirmo e confirmo esta palavra, que a casa dos teus filhos é chamada casa de oração para todos os povos. Existe no mundo espiritual um portal na entrada desse lar que determina no mundo espiritual a unção que paira sobre a casa, que diz em letras douradas: esta casa será chamada casa de oração. Casa de oração. E em nome de Jesus, eu declaro que muitas vidas serão salvas, transformadas, curadas, restauradas, resgatadas do império das trevas por meio dessa família ungida, escolhida, separada para o louvor da glória do Senhor. E desde agora, eu tomo autoridade em nome de Jesus e repreendo toda retaliação, todo mal, porque está escrito: nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua casa, nenhum mal alcançará os meus irmãos, porque existe na entrada as marcas do Cordeiro de Deus, as marcas daquele que tira o pecado do mundo. Por isso, Pai, eu te glorifico, exalto e digo que seja feita a tua vontade nessa família. Que seja feita a tua vontade neste lugar. Que seja feita a tua vontade para que o nome do Senhor seja glorificado e que haja salvação de almas em nome de Jesus. Pai, coloca agora nas mãos dos teus filhos a porção do renovo do teu Espírito. Coloca agora nas mãos dos teus servos a porção da unção fresca, do óleo de renovo, daquele que traz o refrigério da parte do Senhor, para que eles se levantem com alegria, renovados, fortalecidos e ainda mais firmados na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Eu oro desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Feliz aniversário, meu irmão. Que Deus te conceda sobre a terra muitos anos, com saúde, alegria, mas especialmente cheio da unção, da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Sintam-se abraçados, mesmo à distância. Sintam-se abraçados e amados por esse pastorzinho aqui de São Paulo, que ora por vocês. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém, pastor. E quinta-feira vai estar conosco, né, no culto de ações de graça dele. Combinado. Amém, pastor. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.